A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Boa noite para você ligado aqui na Bradesco Esportes FM 91.1 no Rio de Janeiro. Também você que acessa o site do Negócio é Esporte, www.onegocioesporte.com.br. Começando mais uma edição do nosso programa e, como sempre, ao meu lado aqui na apresentação, o também jornalista Alexandre Caralta. Boa noite, Caralta. Boa noite, Sérgio. Boa noite aos ouvintes. Sérgio, eu sei que você é um colecionador de canecas e, claro, de histórias do rádio. Mas em relação ao esporte, qual é aquela peça que você guarda num canto singelo da casa ou da memória? Carota, a minha caneca, dos Jogos de Atlanta, essa aí, sem dúvida, é inestimável, porque lembra a minha primeira cobertura olímpica. Pois essa memória afetiva associada ao esporte, fundamental para a preservação da história, também é sinônimo de lucro. A camisa do Pelé, usada na final da Copa de 70, foi arrematada em leilão da Christie's, em Londres, por 55 mil libras, o equivalente a 200 mil reais. E o comércio eletrônico impulsionou o mercado de coleção de peças esportivas. Quem vai contar isso pra gente, como esse negócio vem se expandindo aqui no país, é o empresário Carlos Calogueiro, sócio do Brechó do Futebol. Ele que é mais conhecido como Carlinhos. O empreendimento, que se desdobrou num bar temático em Porto Alegre, reúne 3 mil camisas antigas de clubes e seleções do Brasil e também do exterior. Mas antes de ele contar como garimpa e vende essas preciosidades, vamos a um rápido giro sobre as novidades do marketing esportivo. Golão, 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 golão! Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. O filme publicitário Ouse Ser Brasileiro, lançado recentemente, é o mais ousado da Nike no nosso mercado, segundo a própria empresa. Para referendar a criatividade verde-amarela, o comercial mistura técnicas de animação com jogadas e cenas de craques da seleção, como Neymar, Thiago Silva, Bernard, Paulinho, Davi Luiz. A campanha está nas redes sociais com a hashtag Ouse Ser Brasileiro e reúne outros pequenos vídeos no canal da marca no YouTube. Você pode assistir a essa peça publicitária na nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br. Já a Adidas apresentou na terça-feira passada a bola oficial da Copa, a Brazuca, com a promessa de presenteá-la aos bebês nascidos na data da apresentação, no dia 3 de dezembro. Basta levar a certidão de nascimento até um dos postos de troca. E é aí que a jogada de marketing testa a disposição do torcedor. São apenas 12 postos, um em cada cidade sede do Mundial. O Dallas Mavericks, time da Liga de Basquete Americana, NBA, lançou uma paródia bem-humorada da música All You Need Is Love, um clássico dos Beatles. No vídeo, as estrelas da franquia do Texas cantam All You Need Is Mavs. Parece que os jogadores estão inspirados. No mês de novembro, eles já tinham feito um vídeo parodiando o desenho Bob Esponja. Você pode ver as duas paródias no nosso site www.onegocioesporte.com.br. Depois de nocautear o americano Dan Henderson, Vitor Belfort se credenciou como próximo desafiante do cinturão dos pesos médios. Ele aguarda o vencedor do confronto entre Anderson Silva e Chris Weidman no próximo dia 28. Caso Anderson saia vitorioso, os brasileiros vão poder realizar um sonho antigo do chefão da UFC, Dana White, realizar um grande evento em um estádio de futebol, e o Maracanã seria o escolhido para ser o palco do duelo. Formado em Relações Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Carlos Calogueiro, o Carlinhos, é sócio do Brechó do Futebol, um bar temático e que reúne uma coleção de aproximadamente 2.500 peças de uniformes de clubes e seleções do mundo inteiro. Carlinhos, boa noite, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de O Negócio Esporte. Boa noite. Boa noite, Sérgio, boa noite, Caralta. Queria agradecer a oportunidade. Um abraço aos amigos. Carlinhos, boa noite. Como é que surgiu essa ideia de investir em coleções do esporte? Cara, na verdade, foi uma coisa
não foi muito planejado. A internet ainda estava engatinhando o comércio eletrônico, né, no país, e eu, por hobby, acabava buscando algumas coisas para coleção pessoal, né? Eu sempre gostei de camisetas de futebol, porque antes da internet o mercado ele sempre foi muito restrito, né? Só os grandes, enfim. E na internet, na época no Ibazar, né, o atual Mercado Livre, era possível tu comprar uma camiseta que, sei lá, alguém foi viajar, trouxe pro filho e não serviu, e o pessoal colocava à venda. Isso acabou despertando uma curiosidade, eu acabei comprando e fiz amizade com outros colecionadores, e a partir daí tu começa a trocar figurinhas, até que eu conheci um mexicano que morava em Buenos Aires, ainda mora inclusive, meu amigo, e nós passamos a trocar material de clube brasileiro por clube mexicano na época. E o negócio aumentou e de hobby passou a ser profissão, né? Quando o meu quarto já não comportava a estrutura necessária, né? Eu procurei um espaço maior, já também para financiar outra ideia, que na época eu tinha voltado da Europa em 2008, eu comecei em 2002. Em Porto Alegre, casualmente, até 2008 não tinha nenhum hostel em Porto Alegre, né? E para financiar isso, eu coloquei o blog Brechó do Futebol, né? Antes eu atendia pelo nome Futebol Latino, justamente porque o meu diferencial era o futebol da América Latina. Montei o blog do Brechó do Futebol e comecei a atender as pessoas numa casa aqui no Centro Histórico. As coisas aumentaram, né? A casa não comportava os amigos de maneira satisfatória, e eu chamei outros 2 camaradas para montar um bar e poder receber o pessoal com uma estrutura mais condizente né, para tratar o pessoal da melhor forma. E hoje, né, o brechó do novo formato já tem 3 anos. Casualmente o hostel, Casa Azul também, já completamos 3 anos, inaugurei no mesmo ano. Agora, temos um bar com outros 2 sócios e a loja é minha. Agora, Carlinhos, a gente, na abertura aqui, a gente falou que você conseguiu reunir aí uma coleção de quase 2.500 peças, né? 2.500 itens que o brechó tem no acervo, né? Quais são aí as joias da coroa? O que você pode destacar pra gente? Cara, por exemplo, agora eu já ultrapassei 3.000 peças, né? Por exemplo, ontem mesmo eu comprei uma camiseta do Flamengo de 1980 do Zico. São coisas inesperadas. E hoje mesmo a gente já vendeu, né? Tem um colecionador de Minas que ele tá montando um museu do Flamengo. Dá pra gente falar em relação a valores? Quer dizer, quanto uma peça, como por exemplo uma camisa dessa do Zico de 1980, tem de valor no mercado? Não existe valor fixo, né? Mas essa camiseta casualmente foi vendida por R$ 1.950. Lembrando que eu anunciei ela em um dia, ou seja, certamente ela poderia atingir um valor maior. Não existe tabela para isso, né? Igual, por exemplo, quanto custa um Fusca 71 original? Certamente, por tabela, deve custar R$3.000 ou 4. Se for o Fusca do primeiro carro do teu avô, do teu pai, todo original, tu não vai vender por isso, vai vender pelo preço que tu bem entender, entendeu? Uhum. Então, é difícil de mensurar. Para um flamenguista, eu como sou gremista, essa camiseta tem um valor histórico pelo futebol, mas para um flamenguista agrega muito mais. Claro, tem todo um valor simbólico, afetivo muito maior, que fica difícil precificar. Mas, apesar disso, é um negócio, né? Então, você, assim, em relação ao mercado, né, de colecionadores no país, né, apesar dessa particularidade, você acha que ele ainda está incipiente? O mercado de colecionadores, particularmente do futebol, né, do esporte do futebol, você acha que ele ainda está incipiente ou tem um grande potencial aí para crescer? Não, eu acho que ele vem crescendo muito, cara. Uma coisa que eu consigo notar é, quando a gente iniciou aqui com o brechó, ainda eram poucos colecionadores conhecidos, né? Na verdade, todo mundo mais ou menos se conhece por nome. No Rio de Janeiro, muitos colecionadores. Em São Paulo, grandes colecionadores. Também Nordeste, Minas, enfim. E hoje, o que eu noto é que... antigamente, por exemplo, se eu recebo uma camiseta do Palmeiras da década de 70, há 3 anos atrás, por exemplo, dificilmente eu não ia saber o destino da camiseta. Os colecionadores famosos de Palmeiras a gente já conhece. E eu noto que hoje
tá surgindo hoje em dia muitos outros colecionadores, entendeu? Muita gente está começando a comprar. Então o mercado ele tá até um pouco inflacionado, né? Por exemplo, antes eu pagava muito menos numa camiseta da década de 80 do que se paga hoje, né? Porque a procura aumentou e é um produto limitado, né? Só para o ouvinte que está ligado aqui na Bradesco Esportes FM ter uma referência, né? O brechó do futebol, ele investe e fatura com a compra, venda e troca de artigos de colecionadores, não é isso? Exatamente. Tá, de todo o Brasil, né? De todo o Brasil e do mundo. Eu tenho camiseta, por exemplo, aqui da Alemanha, da Copa de 70. Tá, agora que diferenças, Carlinhos, você observa especificamente entre o colecionador de peças esportivas, né, particularmente de roupas, de acessórios, e aquela pessoa que coleciona outros gêneros, né? Discos, enfim, CDs, carrinhos. Cara, eu vou te ser sincero que a base do colecionismo é sempre a mesma. Eu recentemente conheci um camarada que ele coleciona, além de camisetas de futebol, ele coleciona moeda, né? E a base é a mesma, né? Questão de raridade, estado, de conservação, entende? São coisas muito próximas. Os valores e o que valoriza uma camiseta, um selo ou, não sei, um carro, normalmente são as mesmas bases, né? Os mesmos critérios. O que acontece é que no futebol, uma camiseta de futebol rara, ela às vezes está acessível a uma pessoa que não espera, tu entende? Por exemplo, eu compro muito material aqui, às vezes de ex-namorada de jogador. Ela toma um pé na bunda do jogador e a guria não quer ver as camisetas em casa, vem aqui e me vende, entendeu? E vende mais barato até, né? E vende mais barato. Ou, eventualmente, o primo dela pega as camisetas e começa a colecionar. Falando nesse investimento, às vezes surpreendido por uma circunstância inusitada como essa aí, quanto mais ou menos você investe e você hoje fatura com esse negócio? A questão do investimento é muito relativa, tu entende? Por exemplo, eu tenho que estar preparado para comprar, por exemplo, uma camiseta rara hoje. Uma das regras que eu tenho aqui no brechó é quando tu entra na porta, quando tu me manda um e-mail, eu tenho que estar preparado para responder pelo menos com alguma proposta e que ela seja minimamente razoável, tu entendeu? Então depende, tem meses que eu não gasto muito em camisetas, compro mais material, porque apesar de eu trabalhar com colecionismo, não trabalho só com peças usadas por jogador. Então, eventualmente, a gente compra camiseta de 50, 60 reais ou camiseta, sei lá, de mais de 1.000, 2.000 reais. Quanto você pagou? Qual é o valor máximo que você pagou por uma camiseta? Eu já paguei caro, já paguei 2, 3, 4 mil reais. Se a gente pensar, por exemplo, que uma figurinha rara chega a custar, ou chega a valer, como aquela do Pelé, aquela primeira do Pelé, alguma coisa em torno de 15 mil, 20 mil, né? É relativamente até pouco, né? Cara, é o que eu te disse, não tem como mensurar, né, velho? Imagina se porventura tu começou a colecionar agora e a tua condição financeira é confortável, tu vai pagar o quanto tu pode, entendeu? Então, não tenho como, não existe como mensurar. Essa camiseta do Zico, eu tenho certeza que muitos ouvintes vão achar um absurdo alguém comprar uma camiseta de quase 2 mil reais e outros vão se escabelar, por que não fui eu que comprei, entendeu? Com certeza. Agora, nós estamos conversando aqui no Negócio Esporte dessa semana com o sócio do brechó do futebol, Carlinhos Calogueiro, que está conversando com a gente direto de Porto Alegre. Agora, Carlinhos, qual foi a peça? Você falou aí em relação a valores e dando uma ideia para a gente aí de custo e de quanto se pode vender por uma peça, mas qual foi a peça mais exclusiva que você já negociou? Cara, essa é uma questão bacana. Eu sou aqui no Sul, pessoal, a maioria é Grêmio, né? E eu sigo essa tendência. E apesar de gremista ferrenho, conselheiro do clube, eu vendi uma camiseta do Falcão de 1980 enquadrada. Eu comprei de um deputado estadual na época. E me arrependo até hoje de ter vendido. É a camiseta que eu mais me arrependo de ter vendido, porque às vezes as peças são tão exclusivas que tenho certeza que não vai conseguir outra, né? Então, apesar da minha opção de clube,
eu gosto das camisetas, independente do clube, né? Seja do Inter ou enfim. Você se refere à camisa de número 5 do Falcão, né? Que uma de 1980 da final da Libertadores, que eles perderam, né? Falando ainda assim em exclusividade, tem alguma peça nesse acervo que você não vende de jeito nenhum, algum xodó? Não, na verdade, o que acontece? Eu, quando saí da casa da minha mãe, eu acabei trazendo a minha coleção de camisetas do Grêmio. E quando os clientes entram aqui na loja, existe uma arara da dupla Grenal, né? Uma arara do Grêmio, uma arara do Inter, assim como os demais clubes. E ao lado da minha mesa fica a minha coleção de camisas do Grêmio junto com as outras, as mais raras. Então, o pessoal sempre tenta me fazer ofertas. Eu tenho uma camiseta do Mundial de 83, tem outra Adidas de 84. E essas eu não vendo, né? Não vendo de forma alguma. Carlinhos, segundo uma pesquisa do site Ela Universal, a camisa de futebol mais vendida em 2012 foi, o que não é nenhuma surpresa, a camisa do Barcelona, né? E entre as seleções a da Espanha. Essa popularidade aí das pesquisas também se reflete nas peças da coleção? Eu atendo aqui diversos públicos, né? Mas o colecionador, existe um consumidor de futebol que ele gosta do que está em evidência, né? Então tem muita gente que procura o Messi, quando o Messi está na moda, e agora o Cristiano Ronaldo, o Neymar, entende? Daqui a alguns anos, não sei, vai surgir alguma joia rara no leste europeu e todo mundo vai querer. Existe o colecionador sazonal, que ele compra tudo que ele tem muito critérios, mas dos melhores, e também tem gente que foca em diversos nichos. Eu tenho aqui, por exemplo, gente que coleciona só clube do interior, santista, que só compra Santos, por exemplo, daí ele gosta do Santos da Angola, Santos não sei da onde, Corinthians, o corintiano ele coleciona Corinthians e Corinthians do Piauí, ou então só clube Mangalonga, ou só clube argentino. Existem diversos nichos, né? Mas aqui no brechó, sinceramente, eu não vendo muito Espanha, e Barcelona também não é a proposta, né? Eu sinceramente não gosto de trabalhar com o que está na moda, e eu procuro valorizar o antigo mesmo. No Negócio Esporte dessa semana, estamos conversando com o sócio do Brechó do Futebol, Carlinhos Calogueiro. E olha, você que está ouvindo o nosso programa, pode acessar o nosso site. Você vai ver no nosso site www.negocioesporte.com.br algumas fotos de algumas dessas peças raras que o Carlinhos tem à disposição no Brechó do Futebol. E daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente vai saber algumas curiosidades, né? O item mais antigo, o item mais caro. A gente faz um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho estamos de volta aqui na Bradesco Esportes FM. Intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta com o Negócio Esporte, que você ouve aqui na Bradesco Esportes FM. Eu lembro que você também pode ouvir essa entrevista novamente acessando o nosso site www.onegocioesporte.com.br. Pode também seguir o nosso perfil no Twitter, no endereço @onegocioesporte, @onegocioesporte, e ainda curtir a nossa fanpage no Facebook. O nosso convidado dessa semana é o sócio do Brechó do Futebol, Carlinhos Calogueiro, que conversa com a gente direto de Porto Alegre. A gente está falando um pouquinho aqui sobre as coleções. Quem não colecionou algum item do esporte? A gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouquinho com ele, mas antes vamos a um giro com as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Invejada por donos de outros negócios, a fidelidade do torcedor de futebol Clube do Coração é mesmo imbatível. Apesar do fiasco do rebaixado Náutico no Brasileiro desse ano, 2 torcedores do Timbu rendem uma homenagem literária ao clube pernambucano. Os médicos Carlos Henrique Menezes e Roberto Vieira lançam amanhã, no Estádio dos Aflitos, o livro O Náutico na Taça Brasil. A publicação lembra vitórias marcantes do Alvirrubro no torneio nacional nos anos 60. A Ripco lança na próxima quinta em Santos, São Paulo, o filme Missing,
Assinado por Taylor Steele, craque em produções do gênero, o longa mostra várias viagens do bicampeão mundial da Associação de Surfistas Profissionais, Mick Fanning, e conta com a participação do brasileiro Bruno Santos. As exibições estão previstas para as 8h30 e 9h30 da noite no Cine Roxy, no Litoral Paulista. O Museu do Futebol em São Paulo convoca a exposição Futebol de Papel. Figurinhas, postais, cartazes, selos, embalagens, documentos, carteirinhas de clubes e álbuns estão apresentados em cenografia de caixas de papelão. Enriquecem o acervo, a carteira profissional e os documentos de registro de bambas do nosso futebol, como Nilton Santos, ex-lateral do Botafogo e da seleção, bicampeão do mundo em 58 e 62, que morreu há 10 dias de infecção pulmonar. A mostra fica em cartaz até abril do próximo ano. O atacante Cristiano Ronaldo, responsável direto pela classificação de Portugal para a Copa do Mundo, vem se consolidando como um dos maiores atletas da história do futebol lusitano. Esse sucesso todo levou o jogador do Real Madrid a criar um museu na cidade natal, Funchal, na Ilha da Madeira. O espaço, que reúne peças das principais conquistas do craque, vai ser inaugurado no próximo domingo. Resta saber se o acervo vai receber em janeiro mais uma bola de ouro da FIFA, porque Cristiano é um dos favoritos ao prêmio de melhor jogador deste ano. Bom, a gente volta a conversar hoje o Negócio Esporte com o sócio do Brechó do Futebol, Carlinhos Calogueiro. Carlinhos, agora, assim, algumas curiosidades ainda falando do seu acervo de aproximadamente 3.000 peças, né? Por exemplo, o item mais antigo. Eu tenho camiseta do Internacional aqui de Porto Alegre de 64. Tenho camiseta do Chile de 67. Paraguai 69. Essas camisetas da década de 60 são bem complicadas de arrumar, né? Fora a sua coleção pessoal do Grêmio, qual o time do Brasil, do mundo, com mais peças no acervo do Brechó? Aqui eu tenho muita camiseta dos grandes brasileiros, né? Tirando a dupla Grenal, tem muita camiseta do Corinthians, muita camiseta do Palmeiras, Flamengo. É legal reparar que o colecionismo ele não está atrelado ao tamanho dos clubes, né? Por exemplo, uma camiseta do Palmeiras antiga, ela tem uma procura muito maior do que a do Corinthians. E eu, sinceramente, não saberia te explicar, mas tem bastante coisa do Palmeiras, bastante coisa dos grandes brasileiros e de clube argentino também, tem bastante coisa aqui no Brechó. Agora, Carlinhos, dentre essas peças que você tem à disposição, a gente está falando com ouvintes do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas também de todo o Brasil, através da internet, para quem está acessando o portal da Band, band.com.br. E aí eu queria saber de você qual o item mais caro, porque fatalmente a gente tem colecionadores aí do Brasil que também podem se interessar. Qual o item mais caro da sua coleção? Eu tenho algumas peças que elas não têm um preço fixo, né? Por exemplo, eu tenho a camiseta do Vasco de 1974, tenho a camiseta do Vasco de 68, camiseta da Alemanha, Copa de 70, né? Tenho camiseta do Brasil, da Atleta, de 71, tem camiseta do Pelé, do Brasil, a última que ele usou, de 72, camiseta do Falcão, da Roma. São camisetas que elas não têm um preço fixo, não tem como mensurar, né? Mas são camisetas com certeza que valem bastante dinheiro. Mas como é que é feita só para que o ouvinte tenha uma ideia desse processo, né? Você já falou que a estrutura tecnológica do e-commerce, do comércio pela internet, foi decisiva para que esse negócio deslanchasse, né? Como é que é feito esse processo de negociação, de aproximação e tal? Quer dizer, o colecionador se interessa, procura o blog, e aí você entra num acordo, faz algum tipo de leilão. Como é que você chega até esse preço? Eu entendo que não há uma tabela, mas é claro que há uma forma de você precificar uma camisa que está despertando interesse como essas que você acabou de citar. Como é que isso aí é feito? Bom, na verdade, o principal canal é o Facebook, né? A gente tem uma página no Facebook, que é o Brechó do Futebol, que hoje o Brechó conta com quase 21 mil curtidas, né? Então,
Então o processo das camisetas, o material chega, é fotografado e a gente posta na página. O que é vendido é retirado. Algumas camisetas, né, as mais comuns, por exemplo, camiseta recente do Barcelona e outras coisas que são encontradas facilmente em qualquer canal, elas têm um preço fixo. Essas raridades, elas em tese, elas não estão à venda, né? Então a gente recebe muita proposta, ou troca também. Ao invés de vender uma camiseta muito antiga, eu tento sempre optar por algum negócio. Por exemplo, eu tenho uma camiseta antiga do Flamengo, aí o rapaz me oferece, olha, eu tenho uma camiseta seleção de 82, eu te dou uma da seleção de 82 e mais tanto em dinheiro, entendeu? Porque são camisetas que, apesar de movimentar um bom volume de dinheiro, complica muito tu recuperar, né? Conseguir uma camiseta do mesmo nível, ao mesmo preço. Então eu me policio, a cada camiseta antiga vendida é uma camiseta antiga comprada. E através da oferta e procura, né? Carlinhos, é só para o ouvinte ter uma referência, qual o item, né, ou qual a camisa mais cara que você já vendeu? Eu já vendi camiseta de 5, 6 mil reais. Isso muda, por exemplo, eu tenho camiseta da década de 70 da seleção brasileira, né, da mítica marca Atleta, né, que vestiu a seleção brasileira nas grandes conquistas, né. E ela é uma camiseta que aqui comigo ela tem um valor, mas, por exemplo, se vai para uma casa de leilão, ela já tem outro preço, entendeu? Por uma questão de credibilidade, por uma questão de certificação, por conseguir também atingir alguns clientes que não estão na minha alçada, entendeu? Entendi. Quando você faz esse garimpo de peças raras, quer dizer, você deve receber algumas ofertas, enfim, propostas de troca, enfim, mas você também deve garimpar essas raridades, até porque elas respondem pelo centro do seu negócio, né, pelo core do seu negócio. Como é que é feito esse garimpo? Você tem uma equipe, você faz pessoalmente, você faz esse garimpo hoje basicamente na internet, viaja atrás de raridades, como é que é feito esse garimpo? Eu já viajei bastante, hoje em dia eu já não viajo tanto, mas o colecionismo no Brasil hoje ele é muito grande, mas esse processo, esse crescimento aconteceu, por exemplo, na Argentina muito antes, né? Então, no início da década passada, quando eu comecei, eu viajava muito a Buenos Aires justamente para garimpar algumas raridades e principalmente camisetas antigas do futebol brasileiro. Apesar da famosa rivalidade, o futebol brasileiro ele é muito famoso, né? É muito admirado na Argentina. E já fui à Europa também a buscar material. A Inglaterra tem um mercado muito grande. Mas a busca hoje, basicamente, ela é feita por internet, né? Tu não precisa viajar para procurar. O que faz? Vai comprar uma peça rara, então ao invés de mandar pelos correios, é mais fácil eu pegar um avião e vou ao Rio e busco o colecionador pessoalmente. O cara já troca uma figurinha, tu entende? E você falou em viagem, né, Carlinhos? Eu me lembrei de um casos pitorescos de alguns colegas de imprensa que aproveitam aí a cobertura em Copa do Mundo, aproveitam a cobertura em competições internacionais e aí levam várias camisas na mala, camisas de times, não times grandes só e tal, mas de times de menos expressão no cenário nacional e tal, de vários times digamos, de menor expressão e é feita uma troca intensa com colegas da imprensa internacional por camisas de seleções, que disputam a Copa do Mundo e tal, enfim, quer dizer, essa mala volta bastante rica, né? Você provavelmente gostaria de participar de um garimpo desse, né? Uma troca dessa. Claro, eu sinceramente, eu faço bastante troca, tenho alguns amigos, principalmente na Argentina e Chile, mas eu trato com gente que é do mesmo ramo, né? Então eu não tenho como levar uma camiseta de time menor e com certeza um valor comercial menor e exigir né, não posso trocar um Monza por uma Ferrari, é complicado, normalmente isso não acontece. Mas aí, só para esclarecer, não tem nenhum caráter comercial, né? É simplesmente são colecionadores amadores, gente que gosta, até porque trabalha com isso, tem um acervo particular, mas não tem nenhum caráter, para que fique bem claro, comercial. No Negócio Esporte dessa semana, estamos conversando com o sócio do Brechó do Futebol de Porto Alegre, Carlinhos Calogueiro. Está falando para a gente aqui um pouquinho
desse mercado, né, de coleção, principalmente de camisas e uniformes de futebol, que é uma verdadeira joia aí para alguns torcedores. Agora, Carlinhos, existe algum item aquele bastante procurado que você ainda não conseguiu incluir no acervo, ou seja, aquela joia que você está pesquisando, garimpando, né? Ou algum item que você ainda corre atrás para a sua coleção pessoal? Tem muita coisa, né? Por exemplo, eu nunca tive uma camiseta do Santos da década de 60, do Pelé. E com certeza é uma camiseta que agora está na moda, né? Por conta do vídeo esse do Rei do Camarote. Com certeza agrega muito valor à coleção, né? Mas com diversas peças, né? Por exemplo, camisetas da seleção brasileira, década de 50, são camisas que são muito procuradas e te complica muito encontrar. Quem tem sabe do valor e mais difícil de faz jus e o preço faz jus à raridade, né? Em entrevista ao nosso programa, o diretor executivo de marketing do Internacional, Jorge Avancini, confirmou que o desempenho em campo influencia diretamente na procura por produtos licenciados. Quando se trata de peças de coleção, que outros aspectos pesam nessa procura? Olha, com relação à coleção, raridade, estado de conservação, basicamente certificados de autenticidade também é uma coisa muito que valoriza muito. Agora, a questão do licenciamento, ele vem ocupar uma lacuna muito legal do mercado, que não é todo mundo que pode comprar uma camiseta antiga da década de 70, 80, porque, por conta do valor, né? E agora esse mercado, o boom do mercado retrô acompanha essa lacuna, né? É uma coisa muito legal. Tu não precisa investir hoje em dia R$1.000, R$2.000 numa camiseta, porque tu consegue uma réplica perfeita licenciada pelo clube, né? Pois é, falando ainda em produtos licenciados, Carlinhos, os especialistas em marketing dizem que os clubes brasileiros, em geral, né, ainda exploram esse comércio de forma incipiente. Você concorda? Quer dizer, o avanço dos negócios como o seu, né, como o tipo do brechó do futebol, né, atesta essa deficiência? Cara, eu acho que é muito mal explorado, né? Por exemplo, a maioria dos clubes brasileiros que contam com museu, só que o acervo deles, numa questão pontual, né? Porque ele é muito subutilizado, a questão do marketing num todo, do marketing esportivo. Mas, por exemplo, eu não conheço nenhuma feira de um clube que, para arrecadar camisetas usadas antigas, normalmente isso se perde no tempo. Por exemplo, o acervo, o Grêmio tem um dos maiores museus do tipo brasileiro, e o acervo de camisetas, ele é ridículo, entendeu? E se existisse uma ação nesse sentido, com certeza um colecionador poderia doar até para o clube, e essa relação do torcedor com o clube certamente é muito satisfatória, né? Mas e os produtos também, licenciados, a qualidade é muito ruim, sabe? Eu acho que é feito... Essa questão de tratar o torcedor como cliente é uma coisa muito complicada, porque existe uma relação diferente com relação à fidelidade, né? O torcedor, por pior que seja o produto, o torcedor ele continua sendo fiel, e eu acho que essa falta esse baixo risco, né, acaba fazendo com que o clube explore muito mal os seus produtos e trabalhe muito mal o marketing esportivo em produtos, né, basicamente. Essa peculiaridade do negócio de futebol, né, ou seja, um consumidor que se mantém fiel, independentemente da qualidade oscilante do serviço, do produto, quer dizer, que todo negócio quer, né? Isso faz, pelo que você está dizendo, isso induz a uma certa displicência na hora de explorar melhor, na hora de tratar melhor esse consumidor. E Carlinhos, a gente vai fazer aqui um rápido intervalo, e no próximo bloco, né, eu convido você a explicar melhor justamente como é que o gestor do futebol, essa gestão que está se profissionalizando, pode, né, preservar, valorizar melhor a memória rica, né, dos clubes e do futebol no Brasil, não só para explorar melhor o negócio, mas para que
haja também um melhor conhecimento da nossa história. Então a gente faz um rápido intervalo aqui no Negócio é Esporte de hoje e na volta você explica melhor isso aí, tá bom? É rapidinho, a gente volta já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM. O Negócio é Esporte. De volta aqui na Bradesco Esportes FM, e eu lembro que você pode ouvir essa e as outras entrevistas já realizadas aqui no programa acessando a nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. Pode ainda curtir a nossa fanpage no Facebook e também seguir o nosso perfil no Twitter, no endereço @onegocioesporte. @onegocioesporte. O nosso convidado dessa semana é o sócio do Brechó do Futebol, Carlinhos Calogueiro, que conversa com a gente direto de Porto Alegre. Carlinhos, retomando o nosso papo aqui, a gente está aí às vésperas da Copa do Mundo, né? O fato da gente ter um evento, né, como a Copa do Mundo proximamente sendo realizado, e em especial aqui no Brasil, é um termômetro para aumentar aí a procura por produtos? Olha, eu sinceramente acho que não. É uma coisa sazonal, né? O torcedor em geral foi muito pouco ouvido. Por exemplo, eu estive ao Maracanã na final da Copa das Confederações para acompanhar a seleção brasileira. Eu, como não tenho o Maracanã como meu estádio, né? Como eu falei, eu sou gremista. Eu não tenho nenhum sentimento de tristeza com a remodelação. Certo. No entanto, os meus amigos vascaínos, flamenguistas, botafoguenses, enfim, torcedor do Rio de Janeiro, no geral ficou muito descontente, né? Então o que acontece? Muito pouco foi ouvido do público-alvo do público-alvo local, né? Dificuldade para compra de ingressos, pelo visto o torcedor, que é o cliente, né, do futebol, não foi ouvido na construção, remodelação, reforma dos estádios. E eu acho que, com relação ao colecionismo, não vai mudar muito. O que muda é, certamente, pelo período da Copa, vai certamente estimular um pouco mais o turismo pós-Copa, né, que o Brasil ainda recebe muito pouco turista. E durante os 15, 20 dias da Copa, um pouquinho mais, vão contar com alguns clientes extras, né? Mas eu não imagino que vá mudar alguma coisa, até porque, como eu disse, muito pouco foi feito e em prol do torcedor mesmo, o público-alvo, né, do futebol. Você está falando de um público extra, né, de um colecionador aí, de ocasião, digamos assim, né? Como é que, especialmente para esse curioso, né, que hoje ele é curioso, amanhã ele se torna um colecionador efetivo, né? A gente está falando aqui de ampliar a sua base de consumo, até porque, né, ele vai, né, se confrontando com o mundo do futebol e tal, e vai de repente se tornando também um amante, né, da história, das peças históricas. Então daqui a pouco ele vira um colecionador efetivo, né? Como é que a pessoa, pro ouvinte também que está acompanhando e eventualmente pode se interessar, vou querer agora, de repente, entrar nesse mercado e tal, passar a comprar uma peça de coleção, como é que ele pode se resguardar de que é um produto autêntico, chancelado, enfim, como é que ele pode se resguardar? Na verdade não existe regra, né, cara? Hoje em dia tem muitas réplicas retrô, né, que elas são fiéis ao produto original. O ideal é tentar se certificar com bons colecionadores, né? No Facebook já existem muitas comunidades, que isso já te traz credibilidade. E também começar aos pouquinhos, né? Eu sempre falo, para começar a colecionar camisetas, não necessariamente tu vai iniciar comprando uma camiseta do Pelé, né? Mesma coisa, pouca gente começa
com o primeiro carro, com 18 anos, compram uma Ferrari, né? É complicado. Então, primeiro tu compra um carrinho popular, tu aprende, né, que alguns erros, tu aprende que tem que trocar o óleo direitinho, né? Comprando aquele Carmanguia para chegar naquela rural. Eu acho que é muito isso, até porque é um processo de aprendizado também, né? Tu compra uma camiseta mais barata, tu vai te decepcionar com alguns vendedores, tu vai virar cativo de outros, né? Então... Faz parte do aprendizado, né? Exatamente. A gente está conversando essa semana aqui no Negócio Esporte com o sócio do Brechó do Futebol, o Carlinhos Calogueiro. Carlinhos, ao lado da loja, né, ao lado do Brechó, funciona também aí em Porto Alegre um bar temático, né, voltado especificamente para o futebol, com uma decoração voltada, né, para o esporte, né? O que fatura mais, o bar ou a loja? Cara, são produtos distintos, né? A loja, eu sou o único proprietário e o bar somos 3 sócios. E eu diria que é bem parecido o faturamento. E uma coisa ajuda a outra também? Uma coisa ajuda a outra. A base de negócio do brechó, loja, né? Ela é na internet. Eu vendo muito mais na internet do que pessoalmente, certo? Agora, no bar vocês aceitam itens de coleção como o pagamento da conta? Claro, eu aceito. Tu já teve o caso aí, o cara pagou a conta com uma camisa do Grêmio? Não, o rapaz sobe aqui em cima, eu compro a camiseta, ele paga ali embaixo. Dinheiro vivo, né? Eu pago com dinheiro. O que acontece é o seguinte, o rapaz traz uma camiseta X aqui. Eu estimo mais ou menos quanto pode valer por geralmente a gente já sabe, ou se não, dou uma pesquisada e acabo oferecendo um valor X em dinheiro vivo ou em crédito um pouco mais. E aí o rapaz faz a escolha. Agora, além da loja do bar, Carlinhos, você usa o futebol como fonte de receita em algum outro negócio? Não, na verdade, eu sou sócio proprietário de um hostel aqui em Porto Alegre que também conta com um bar. A gente está numa zona bem boêmia da cidade. E o que acontece é que eu levo, né, por esporte mesmo, os turistas, sejam estrangeiros ou daqui do país mesmo, aos jogos, principalmente do Grêmio. Mas isso não acaba gerando renda, e sim muito satisfação em levar o pessoal para se divertir, como o meu cliente e como novos amigos também. Voltando ao brechó, você pretende expandir o espaço ou acrescentar outras peças de outros esportes ao brechó? Outros esportes não. O que eu certamente vou ter que ampliar, eu já passei por uma reforma, dobrei o espaço da loja e do bar e eu já não conto com muito espaço, então certamente eu terei de ampliar em breve, assim. Porque esse é o grande negócio do brechó, também é o aumento do acervo, né? Carlinhos, a gente vive aí hoje, é indiscutível, a gente não tem como não olhar isso, né? Uma era digital, né? Onde você tem aplicativos, internet, praticamente conteúdos aí de todos os tipos e gostos, né? Inclusive do esporte, né? Então a gente vive muito essa era digital. Apesar disso, os álbuns de figurinha, né? Os álbuns de papel seguem bombando aí entre a garotada e até, digamos, por alguns apaixonados, né, veteranos aí por futebol também. Por que você considera que ainda há esse interesse pelos álbuns de figurinha e também se você pensa em investir nesse segmento? Cara, eu acho muito legal essa questão palpável, né, cara? Por exemplo, eu não sei no resto do país, mas aqui em Porto Alegre, além da questão do álbum de figurinha, que voltou a bombar, o pessoal voltou a jogar botão, por exemplo. Apesar dos videogames, né, hoje atingiram uma excelência absurda, né? E eu acho que, apesar dos avanços tecnológicos, sempre existe essa retomada, né? Por exemplo, o livro. Apesar dos e-books, o pessoal continua comprando livro e a Feira do Livro de Porto Alegre segue bombando, entendeu? Acho que são questões paralelas e eu acho imprescindível, acredito que é imprescindível que permaneça, né? Um pouco que os aplicativos, apesar de serem legais e facilitarem a vida, simplificam muito também, né? Eu acho que existe um romantismo que não deve ser perdido. Pois é, falando até em romantismo, Carlinhos, a gente conversa hoje com o Carlinhos Calogueiro, sócio do Brechó do Futebol. E falando aí em romantismo, o seu negócio está intimamente associado à memória, sobretudo à memória afetiva.
E esse é um ponto igualmente criticado por especialistas em marketing, né? Os clubes, instituições do futebol brasileiro trabalham de forma tímida as preciosidades históricas do país mais bem sucedido nos gramados. Claro que o Museu do Futebol, por exemplo, São Paulo, foi um avanço, mas ainda, como também você citou agora há pouco, o Museu do Grêmio, né? Mas ainda é pouco se a gente comparar com a riqueza da nossa história, com o potencial do nosso futebol. Como a gente pode encurtar essa distância entre a rica memória, né, do nosso futebol e a valorização importante não só aos negócios, mas principalmente a preservação da nossa história, Carlinhos? Eu acho principalmente com profissionais qualificados, né, cara? Tu pega, por exemplo, hoje os grandes clubes brasileiros, eles têm um orçamento de grandes empresas, contudo, a gestão ainda é muito amadora, né, cara? Então é muito complicado. Tu compara, por exemplo, os números de uma empresa qualquer minimamente séria e de um clube de futebol, nem compara, entendeu? Essa semana saiu um ranking, uma publicação do endividamento dos clubes. Isso é um absurdo, entendeu? Porque a cada ano aumenta a arrecadação e a dívida não para de aumentar. Então é evidente que faltam profissionais qualificados dentro do clube, só que as estruturas, elas ainda são feitas do modo que sempre foi feito, no canetaço, né? no conchavo e, enfim, coisa do país, né? Agora, eu estou falando especificamente, me refiro especificamente à possibilidade de os clubes, instituições e tal, investirem, né, em museus ou espaços em que, até de forma interativa, como se deseja hoje, como se pode fazer hoje, né, o consumidor ou o visitante pode conhecer melhor, né, a história, a memória, né, daquele clube, né? E o Brasil tem uma rica história, né, no futebol, né? Como é que você acha que isso pode se consumar? Eu, sinceramente, eu lamento muito que não exista investimento, mas é uma coisa do país também, né, cara? Porque se investe muito pouco em cultura no país e a memória não é só na questão do esporte. É lamentável que os clubes não explorem isso. Eu, por exemplo, eu estive no tour da Arena, né, do novo estádio do Grêmio, agora um pouco, e muito pouco se falou da história do clube. E, bom, eu não precisava escutar, porque eu já sou torcedor e já estou intimamente ligado à história do Grêmio. Mas certamente no tour, o tour receberá muitos turistas estrangeiros que, na verdade, nunca ouviram falar em futebol, enfim. E não existe muito essa prática, né? Eu acho que é muito mal explorado, é uma questão muito mais do país. Infelizmente, a gente tem que esperar um pouco mais da iniciativa pública, muito mais da iniciativa pública do que da privada nesse quesito. É só ver que o maior museu do país, né, do futebol é no Pacaembu, que é um estádio municipal e foi feito com iniciativa, uma parceria, né, público-privada. A gente está chegando quase ao final do nosso programa de hoje. A gente está conversando hoje sobre as coleções, né, com o sócio do Brechó do Futebol, Carlinhos Calogueiro, conversando com a gente direto de Porto Alegre. E já a gente vai partir para o nosso apito final aqui com o Carlinhos. Mas antes, Carlinhos, só para a gente encerrar aqui no nosso bate-papo, conta pra gente um caso bem curioso do Brechó. Um caso curioso que ocorreu no Brechó, agora há pouco, é bem recente. A irmã do ex-lateral da seleção brasileira, né, ex-lateral Everaldo, ainda guardava algumas peças do acervo pessoal. Lateral esquerdo, desculpa, só para contextualizar aqui para o ouvinte, lateral esquerdo da Copa de 70, né? De 70, ex-lateral da seleção, campeão do mundo, né, em 70, e ex-jogador do Grêmio. Falecido, né, lá no acidente na década de 70, se não me engano, 72. A irmã dele guardava ainda muitas peças como recordação. Chegou um momento que ela decidiu vender, porque as peças casualmente estavam sumindo, né? Então, eu me impressionei sinceramente com a consciência dela, porque ela preferiu vender, porque certamente algum eventual comprador vai acabar valorizando, né, esse tipo de material, do que acabar se perdendo por aí.
Então, no final, eu acabei comprando, junto a ela, algumas camisetas do acervo pessoal dele. É uma coisa muito legal, porque pouca gente tem esse tipo de consciência, né? Da valorização do objeto histórico, mesmo que não seja sob sua posse. De entregar para um profissional, para um museu, para uma instituição, ou mesmo para um colecionador privado, né, aquela peça que pode contar a história de algum assunto, nesse caso aí do futebol, ao longo dos anos, né? E a gente está falando básico, eu sei que, claro, que é um negócio potente, até porque está falando diretamente à memória afetiva, que dissemina, né, comportamentos de consumo desejáveis aí pelo marketing. Mas a gente está falando também, principalmente, na minha opinião, né, da possibilidade de recontar a história, de preservar a história, né? E o que a gente observa não só no esporte é que várias peças preciosas, né, de diversas áreas se perdem em coleções particulares, né? E acontece exatamente isso porque não há, digamos assim, uma vontade, eu sei que o termo é meio gasto, mas não há uma vontade política, né, de se preservar a história, né, dessas peças, não só do esporte, mas de diferentes áreas, não é isso, Carlinhos? É um problema que não se detém só no esporte, né, como tu comentou, mas é um problema do país mesmo, e eu espero que as coisas melhorem. A gente não valoriza a memória em diversas áreas, né, questão de cultura, literatura, música, enfim, é uma coisa ainda muito pouco explorada. A gente está chegando ao final do nosso programa. O nosso convidado de hoje é o sócio do Brechó do Futebol, Carlinhos Calogueiro, que participa com a gente agora do nosso... Apito Final. No apito final, então, com o Carlinhos Calogueiro. Carlinhos, eu começo perguntando a você sobre uma jogada de mestre. A jogada de mestre, atualmente, eu ando muito entusiasmado com a pronta resposta do Palmeiras em montar um novo estádio, melhorar, apesar dos outros projetos. Eu vejo o torcedor palmeirense muito entusiasmado com o novo estádio. Eu tenho uma simpatia bem grande pelo Palmeiras e fico feliz que o resultado seja distinto ao Maracanã, à própria Arena, ou ao Beira-Rio. E que aquelas confusões entre o Palmeiras e a construtora lá e tal consigam ser resolvidas para que, né, para que se consiga explorar o estádio como é desejado. Carlinhos, uma bola fora. Uma bola fora, o modelo de reforma, né, dos novos estádios, o público um pouco ouvido, né, o torcedor do Maracanã, por exemplo, agora, final da Copa do Brasil com preços abusivos, R$250 o ingresso mínimo, é um absurdo. Eu, sinceramente, me sinto constrangido com esse tipo de assunto. Carlinhos, uma zebra. Olha, cara, uma zebra contente foi a inserção de novos clubes ao grande cenário, tanto do leste europeu quanto no nível mundial, e não tem como negar, eu como gremista tenho que valorizar a conquista do vice-campeonato mundial do Mazembe em 2010, eliminando o nosso amigo aqui de Porto Alegre, o Internacional. A zebra positiva, né, para você. Uma aposta pra gente fechar, Carlinhos. A minha aposta, eu aposto que em breve o Campeonato Brasileiro, apesar da má gestão, vai estar batendo de frente com os demais campeonatos mundiais, principalmente pelo tamanho do país e a força dos clubes e das torcidas, apesar da gestão, né, que é feita de forma muito amadora. É o que todos desejamos e para que a gente possa ter grandes coleções. Quero agradecer aqui a participação do sócio do Brechó do Futebol, conversando com a gente direto de Porto Alegre, Carlinhos Calogueiro. Carlinhos, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Negócio Esporte. Até uma próxima oportunidade e boas coleções, hein, Carlinhos? Um abraço, Carlinhos. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite aos amigos e aos ouvintes. E quando vierem a Porto Alegre, sintam-se à vontade a visitar o Brechó, tomar uma cerveja e conhecer a coleção. Eu pago a primeira. Vamos sim, tá combinado. Um grande abraço. Um abraço, valeu, tchau, tchau. Muito bem, depois da gente relembrar, né, falar um pouquinho dessas coleções que sempre mexem
com as nossas lembranças, né, e também com o nosso coração, a gente parte agora para abrir as nossas lembranças aqui do programa. Tá na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. E já que o programa de hoje falou sobre coleções, eu pergunto para você, quem nunca colecionou aquelas famosas figurinhas de futebol, não é? A caixinha de surpresas de hoje relembra um comercial do chiclete Tatu Copa do Mundo, que através das super figurinhas contava a história das Copas desde 1930. O comercial de 1982 era estrelado pelo nosso colega aqui da Bradesco Esportes FM, Gerson, o Canhotinha de Ouro. Vamos ouvir. Agora, a grande jogada. Tatu Copa do Mundo conta a história das Copas desde 1930 em super figurinhas. Jogadores famosos, uniformes, curiosidades, emblemas, países classificados, o campeão de cada Copa e muito mais. É para começar a colecionar, certo? Certo! De bola eu entendo. Chicle de bola Tatu Copa do Mundo. E você pode ouvir e ver o vídeo dessa peça publicitária e de outras garimpadas aqui no nosso programa na página na internet www.onegocioesporte.com.br. E assim a gente encerra o Negócio Esporte dessa semana, que teve a produção e edição de Carol Farias. Um abraço e uma ótima semana a todos. A gente volta na próxima segunda, sempre às 10 da noite, aqui na Bradesco Esportes FM, com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. E você também pode ouvir a reprise desse programa no domingo, às 9 da noite. Uma ótima semana para você e até a próxima. Até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.